Glória ao nome de Jesus Cristo de Nazaré. Queria lhe cumprimentar com a paz que excede o entendimento. Amém? Queria e quero. Bora pra cima. Estamos aí na nossa série, a segunda carta do apóstolo João, e já estamos no versículo de número 8. É isso aí, vamos pra cima. De vez em quando a gente fala o inglês aqui. Sei muita coisa não. Só acho que o 8 é 8, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Versículo 8. Aleluia! Português misturado com inglês. Aleluia! Pega aí sua Bíblia. Vamos para cima. Vamos aprender mais um pouquinho da palavra de Deus. Bora lá. Você que deseja se aperfeiçoar ou presencial ou à distância, presencial. Nós temos vagas ainda, tá? Na turma de segunda-feira, das 19 às 21 da noite, e aos sábados, das 2h30 às 4h30 da tarde, tá bom? Esses são os presenciais. Você que deseja se aperfeiçoar aí na presença de Deus. E se você quiser presencial e não dá para você nem segunda e nem sábado e quiser abrir uma próxima turma, tem que ter no mínimo 7 pessoas com você, tá? Uma próxima turma. Então temos vagas ainda para abrir próximas turmas aí na terça, quarta, quinta e sexta, tá? Vamos para cima. E a distância, se você quiser também, aí não tem horário, aí é você que vai fazer o seu horário, tá bom? Bora pra riba, tacar fogo na seara dos filistas. Vamos lá? Segunda carta do apóstolo João, versículo 8 e 9. Vamos falar um pouco do versículo 8 e 9. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho. Antes, recebamos o inteiro galardão. 9. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. É interessante como existem textos na Bíblia tão claros e muita gente fazendo bagunça com os textos da Bíblia. Olha o 9. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Olha que texto claro. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Daqui a pouco a gente fala dele, viu? Vamos lá. No vídeo anterior, nós falamos... Eita, quase que eu voltei para o versículo 3. Nós falamos do versículo 7, né? Versículo 7 e um pouco também do 8. A expressão, porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Então João, ele deixa bem claro que esses enganadores aqui, eles viajavam para divulgar os seus ensinos errados, tá bom? Os docetistas, os monofisistas. E é interessante que, além de falar os seus ensinos errados, eram mestres judaizantes. Ou seja, se eram mestres judaizantes, quer dizer que alguns estudavam, tá? Ou praticamente todos estudavam aí para estar viajando e ensinando
esses ensinos errados. E aí João ele deixa bem claro que esses enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Olha a audácia deles. Então eles estudavam e viajavam para ensinar o errado. E aqui vem algo muito interessante, porque existem pessoas se dedicando, estudando, lendo para ensinar o errado. Existem pessoas se dedicando para ensinar o errado. E aí a gente observa muitos, não é pouco não, muitos crentes despreparados na palavra de Deus. Não leem a Bíblia diariamente, não têm uma vida de comunhão com Cristo. Só participa um pouco da comunhão quando está em um culto. Infelizmente, tem muitos crentes passando vergonha. Por quê, irmão Cleberson? Porque tem gente estudando para tirar você da sua fé, enquanto você não estuda para permanecer na fé. Isso não te causa um choque de realidade? Isso não muda nada na sua cabeça? Não faz você se despertar para ler um pouco mais, estudar um pouco mais, sabendo que tem gente que está estudando, se aperfeiçoando intelectualmente para tirar você da sua fé? Isso não te tira da zona de conforto para estudar mais? Vamos continuar, é apenas uma pincelada. A gente já falou no vídeo anterior. Ainda não, né? Falamos do versículo 7. Versículo 8 agora. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho. Observa, no 7, João fala que esses enganadores, eles estão saindo no mundo para ensinar algo errado. E aí no 8, ele vai dar um conselho. Qual é o conselho? Olhai por vós mesmos. Eu sei que eu estou escrevendo aqui, eu sei que eu estou passando conhecimento para vocês, dando discernimento para vocês, lavando vocês na palavra, só que aprendam vocês a cuidar da sua própria vida espiritual. Não fiquem só dependendo dos meus ensinos. Não fiquem só dependendo da minha vida de oração. Aprendam vocês a cuidar da sua vida espiritual. Outro ponto aqui. Se no 7 ele diz que os enganadores têm viajado e saído no mundo para ensinar algo errado, no 8 ele nos ensina a não dependermos apenas de bons pastores, não dependermos apenas de bons ensinadores, mas a gente aprender também a cuidar da nossa vida espiritual. Não apenas depender do ensino dos outros, a gente também deve cavar o campo do conhecimento. Não apenas a depender da sabedoria dos outros, a gente também tem que aprender a buscar sabedoria. Não apenas a depender da vida de oração dos outros, mas a gente também tem que ter a nossa vida de oração. João ele está dizendo, aprendam a olhar por vós mesmos. Olhai por vós mesmos. O que ele está dizendo? Aprenda a cuidar da sua vida espiritual. Não apenas viva uma vida dependendo do ensino dos outros, da sabedoria dos outros, do jejum dos outros. Não. Aprenda você
a ter uma vida espiritual ativa. Tá bom? Então no 8, ele dá esse conselho aí para nós, tá? Aprender a cuidar da nossa vida espiritual. Versículo 8 ainda, e aí a gente inicia a mensagem de hoje. Tá com a Bíblia aberta? Ou você só tá ouvindo eu falar? Acabei de falar para você não só depender. Eita. Acabei de falar para você não só depender do ensino dos outros, mas você também buscar, aprender a cavar aí, tá bom? Engasguei com água, rapaz, é forte. Bora lá, versículo 8. Olhai por vós mesmos, para que não percamos, observe a palavra, ó, olhai por vós mesmos, para que não percamos. E aí ele se coloca no meio do grupo. Para que não percamos o que temos ganho, ou seja, o que a gente ganhou é muito precioso. Ponto e vírgula. Antes recebamos o inteiro galardão. Ó, antes recebamos o inteiro galardão. Eu sei que tem muitas coisas para ser falado, ainda mais os crentes vão receber muitas coisas se permanecermos fiéis a Cristo, mas eu quero apenas destacar 3 aqui, tá? Primeira coisa que João ele destaca aqui, se ele está escrevendo uma carta, ele destaca o ensino, tá bom? Segunda coisa que ele destaca, que vem através do ensino, é a presença de Cristo, pois todo aquele que permanece na palavra, esse tem a presença de Deus. Tem tanto o Pai quanto o Filho, que a gente já vai falar no versículo 9. Então, primeira coisa que ele destaca, a carta, que é o ensino, a presença que vem através do ensino, porque Jesus ele sempre permanece com quem carrega o ensino. Então, Jesus mora em quem carrega o ensino e futuramente essa pessoa vai também morar no céu. Então, ensino, presença e céu. Tem várias coisas, mas eu quero destacar apenas essas 3. João ele diz aqui, ó, olhai por vós mesmos para que não percamos o que temos ganho. Antes recebamos o inteiro galardão. Se esse pessoal aqui não fosse ensinado por João, eles não teriam a presença. E se eles não tivessem a presença, não iam conhecer Jesus. Não conhecendo Jesus, não ia ter céu. Tá bom? Então, ensino, presença e futuramente um céu de glória para morar. Então, João ele destaca aqui bem claro algumas coisas preciosas que temos e que temos que lutar até o fim. Qual é, João? O ensino, a presença que vem através do ensino e o seu galardão, o céu para onde você vai. E é interessante que João, ele se preocupa muito, mas não é pouco não, é muito com o discipulado cristão, com o crescimento cristão das pessoas, com o desenvolvimento das pessoas, ao ponto de escrever cartas, ao ponto de dar discernimento para esse povo, ao ponto de dar iluminação espiritual para esse povo. Então, João, ele não apenas ganha para Cristo, mas ele forma Cristo dentro das pessoas que ele ganhou. Olha que coisa interessante e profunda. João, ele está nos ensinando aqui que ele não apenas ganha para Cristo, mas que ele forma Cristo dentro das pessoas que ele ganhou. E aqui eu quero refletir com você. Talvez hoje,
seja um dos piores, mas piores mesmo, piores defeitos da igreja que está na terra. Não de todas, tá? Não de todas, mas a maioria esmagadora. Talvez esse seja o pior dos defeitos. Qual, irmão Cleverson? Você vai perceber que nos nossos cultos, inúmeras pessoas se entregam a Jesus. Às vezes não é difícil. Você sabe do que eu estou falando. Não é difícil ganhar almas para Jesus. Num culto, quantos cultos que você já foi? Que às vezes 10 se entregam a Jesus. 30 se entregam a Jesus. Nesses templos grandiosos aí, às vezes 100, 200 pessoas se entregam a Jesus. Às vezes em estádios, ginásios, 300 pessoas para Jesus. Muita gente se entrega a Jesus. Igrejas pequenas, às vezes 1, 2, 3, 5, 30, 40 se entregam a Jesus. Tá, irmão Cleber, você falou que uma das piores coisas é o quê? Fala agora. Ganhar para Jesus não é muito difícil. Isso já é comprovado nos nossos cultos. O que é mais difícil é formar Jesus dentro dessas pessoas. Aonde é que está o problema? Está justamente aqui. Por faltarem homens e mulheres qualificados para formar Cristo dentro das pessoas que estão chegando. Essas pessoas que estão chegando acabam voltando para o mundo porque não tem ninguém qualificado para andar com elas, dizer qual livro elas têm que ler, que conteúdo elas têm que ver. E aí, João aqui, ele está nos ensinando com essa carta que ele não apenas ganha as pessoas para Cristo, mas ele também escreve, ele se preocupa com a alma dessas pessoas, ao ponto de formar Cristo dentro dessas pessoas. E aí vem uma pergunta: quantas igrejas você conhece que tem alguém qualificado lá dentro para formar Cristo, dentro das pessoas que vieram para Cristo? Vamos mais a fundo. Só para que você entenda. Talvez você que esteja me ouvindo e me vendo, lá na sua igreja tem um grupo dos varões, não tem? Boa! Tem um grupo das irmãs, não tem? Olha que maravilha! Olha, maravilha! Tem um grupo das crianças, não tem? Oh, glória! Tem um grupo dos adolescentes? Glória ao nome de Jesus. E o dos jovens? Glória ao nome de Jesus. E grupo de louvor? Deve ter também, principalmente nas Assembleias de Deus do Brás. E aí eu te faço uma pergunta. Para que a igreja está na terra? Não é para ganhar almas? E fazer discípulos? E aí eu falo agora um paradoxo que existe no nosso meio, mas poucos têm coragem de falar. Se a maior missão da igreja na terra é ganhar almas e fazer discípulos, por que na maioria delas não tem o grupo dos novos convertidos? Não tem o grupo dos discipulados? Não tem alguém qualificado para ensinar quem está chegando? Fica uma pergunta no ar, então. Será que realmente estamos nos preocupando com almas e com o desenvolvimento delas? Mais importante do que ganhar uma alma para Cristo é formar Cristo dentro da alma ganhada. O discipulado precisa continuar até o fim da vida. Isso é uma das obras mais importantes da igreja. Tem que ser.
Vamos continuar. 9. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Olha, irmãos, existem textos na Bíblia que eles são muito claros. Não tem para onde correr. Por favor, se você tiver com a Bíblia aberta, acompanhe de novo só essa leitura. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. E aí ele continua. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Olha a clareza que João está nos dando aqui. João ele está dizendo, quem começa não termina. Quem vem, mas não se aperfeiçoa. Quem vem, mas não cresce. Quem vem e quer ficar parado. Quem vem para Cristo e não persevera na doutrina dele, ou seja, não persevera para conhecer e praticar, não tem a Deus. Ou está diferente o que eu estou lendo aqui? João ele deixa bem claro aqui que quem não persevera na doutrina de Cristo, ou seja, a doutrina cristã, cristianismo, quem não olha para Cristo como modelo, vê como ele falava, como ele agia, quais os seus ensinos, como se comportava, quem não persevera para ser como Cristo, esse não tem a Deus. E aí ele continua, mas, quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. João aqui ele está escrevendo para essa igreja, para essa senhora, para os seus filhos. Deixa eu deixar algo claro aqui para vocês. Quem se esforça para se parecer com Cristo, tem Cristo. Agora, quem vem para Cristo e não se desenvolve, não se esforça para se parecer com Ele. Quem não se esforça para falar como Ele, ter suas doutrinas na mente, no espírito e no comportamento, essa pessoa está pensando que tem Cristo, mas ela não tem. E vou mais, não tem nem Cristo e nem a Deus. Preciso aplicar? Então lá vai. Se você está no meio cristão, você não cresce, não se desenvolve, não se esforça para se parecer com Cristo, não se esforça para ter a misericórdia dele, a sabedoria dele, os passos dele, o comportamento dele, diz a Bíblia, não eu. Você pode se chamar do que for, querubim, serafim ungido, apóstolo, pode se chamar do que for, você não tem a Cristo. O apóstolo João está dizendo, quem tem a Cristo, persevera para ser como ele. Quem tem a Cristo, persevera para falar como ele. Quem tem a Cristo, persevera para se comportar como ele. Quem tem a Cristo, persevera para ter a renúncia dele. Quem tem a Cristo, persevera, se preocupa todos os dias em falar, pensar e agir como ele. Mas quem não tem Cristo, esses aí nem se importam. Acham que o evangelho está posto na terra apenas para dar dinheiro. Acha que o evangelho está posto na terra apenas para dar poder. Acha que o evangelho está posto na terra apenas para dar fama. Não foi para isso que Jesus veio. O propósito de Jesus foi salvar dos nossos próprios pecados, foi salvar a gente da gente mesmo. Quem não persevera para se parecer com Cristo, irmão,
está tirando férias de Cristo, está tirando férias do Evangelho, entenda algo. O verdadeiro propósito de você ter isso aqui, ó, a palavra de Deus, ela todinha, de Gênesis a Apocalipse, fala dele, fala de Cristo. O propósito de Deus ter nos dado este livro maravilhoso é para que a gente tivesse um modelo. Sabe qual é o nome dele? Jesus Cristo. Se a partir de hoje você não olhava para Jesus Cristo, eu te convido, aprenda a olhar para Ele. A sua vida vai ficar diferente, seus pensamentos vão ser diferentes, suas palavras vão ser diferentes, seu comportamento vai ser diferente. Detalhe, viu? Lá vai, eu ainda vou liberar essa palavra para a sua vida. Se você todos os dias buscar se parecer com Cristo, aonde você chegar, você vai ser diferente. Se você buscar se parecer com Cristo, aonde você chegar, você vai influenciar pessoas. Se você se esforçar para se parecer com Cristo, aonde você chegar, você vai ser a referência dessas pessoas, porque diz o apóstolo João, todo aquele que persevera na doutrina de Cristo, esse tem Cristo. Todo aquele que persevera na doutrina de Cristo, esse tem o Pai, esse tem a Deus, esse tem o Espírito Santo. É só perseverar e não desistir. Aí você tem a Cristo, aí você tem a Deus. Eu sei que eu já citei esse versículo, mas eu preciso citá-lo mais uma vez. Não é todo mundo que é família de Deus. Não é todo mundo que é filho de Deus. Não é todo mundo que tem Jesus. Não é todo mundo que tem a Deus como o mundo aí fala. Teve um dia que Jesus estava ensinando, chegaram até ele e falaram, Senhor, sua família está aí, ó, família de sangue. Sua família está aí. Você se lembra o que ele respondeu? A minha família são todos aqueles que fazem a vontade do Pai. Ou seja, ainda que seja minha família de sangue, se não faz a vontade do Pai, não é minha família. Ainda que seja família de sangue, se não persevera na doutrina do Pai, na minha doutrina, não pode ser minha família. Só esses dois textos que eu estou citando para você, da família de Jesus, e a segunda carta do apóstolo João, versículo 9, já mostram para você nitidamente que não é todo mundo que é família de Deus. Não é todo mundo que tem Deus na vida. Não é todo mundo que tem Jesus na vida. Para ter Jesus na vida, precisa buscar se parecer com Ele. Para ter Jesus na vida, para ter Deus na vida, precisa fazer a vontade de Deus. Se você não faz, você não tem a Deus. Se você não se esforça para se parecer com Jesus, você não tem Jesus. Se você não se esforça para ter a renúncia de Cristo, você não tem a Cristo. Se você não se esforça para seguir os mandamentos de Jesus, você não é um cheio do Espírito Santo. Você só está cheio de si mesmo. Só está cheio de você mesmo. Jesus, ele deixa bem claro, ó, quem persevera praticando a doutrina de Cristo tem o Pai e o Filho. E quem não persevera não tem a Deus, não tem o Filho, não tem o Espírito Santo, não é filho de Deus, não é família de Deus. Então eu estou aqui para dizer para você, se você é uma pessoa que ainda não entregou a sua vida a Jesus, mas talvez ou ouviu ou já disse que você é família de Deus, tem Deus no coração, tem Jesus no coração, eu estou aqui para lhe dizer, dentro dos princípios bíblicos, não, você não tem Deus, você não tem Jesus, você não é família de Deus. Como assim, irmão Cleves? Isso mesmo, isso quem está dizendo é a Bíblia para você, é a palavra de Deus para você. Tá, e como que eu faço para ter Deus no coração?
Só fazendo a vontade dele. Como é que eu faço para ter Jesus no coração? É só carregando e perseverando na doutrina dele. Como é que eu faço para ser cheio do Espírito Santo? É só se esvaziar de você mesmo. Aí você vai descobrir o que é ter Deus no coração, o que é ter Jesus no coração. Amém? Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Quer ter Deus? Persevera na doutrina de Deus. Quer ter Cristo? Persevera nos ensinos e no comportamento dele. Quer ser cheio do Espírito? Se esvazie de você mesmo. Bora pra cima, seja fonte, reserve um tempo com Deus no seu dia. Isso diz muito, viu? Do que você tá cheio. Isso diz muito. Me diz aonde você está gastando o seu tempo, eu vou dizer quem é o seu Deus. Me diz aonde você está gastando o seu tempo, eu vou dizer do que ou de quem você está cheio. Reserve tempo com Deus no seu dia. Sorriso de crente. E Deus lhe bendiga.